qual o risco da gripe aviária atrapalhar o agro aqui no Brasil? Essa é a informação mais importante desta semana, Tiago. O Brasil está cercado por gripe aviária de todos os lados e o risco da doença entrar no país é alto. Quem está dizendo isso é o próprio governo federal. E a gente vai mostrar para vocês que essa doença chegou na América do Sul, ela já está na América do Norte, já está em outros continentes e aqui no Brasil, o Brasil é o maior exportador de frango do mundo e nós nunca tivemos gripe aviária. Por isso, a importância deste momento. Vamos por partes. Tiago, começando por essa arte aqui, que mostra os casos de gripe aviária nas Américas. Você pode ver que está tudo pintado em vermelho, vocês da nossa audiência também conseguem observar. Isso significa que o Brasil está sitiado, ele está cercado por países que já tiveram a doença. E aí eu vou continuar com o mapa para vocês observarem. Nesta semana, Uruguai e Argentina registraram casos de gripe aviária. E essa é a informação que nos traz uma maior preocupação. Por quê? Porque é ali na fronteira com o Rio Grande do Sul, a pouco mais de 160 quilômetros. Vejam então que os casos de gripe aviária se espalharam pela América e a gente tem o Brasil, maior exportador de aves do mundo, ainda sem a doença. Antes da gente chegar em um elemento que eu vou apontar o risco que é alto, de acordo com o próprio governo, eu quero chamar a atenção de vocês para os efeitos da gripe aviária no mundo. A gente tem imagens de prateleiras de supermercado lá nos Estados Unidos, são imagens ainda de janeiro, vazias, está faltando ovo em várias regiões do mundo. Por quê? Porque a gripe aviária, ela não tem vacina. E sabe como que a gente trata os animais quando eles são contagiados com a gripe aviária? Eles precisam ser abatidos. Há indicadores que apontam que 58 milhões de aves no mundo já foram abatidas. Com o abate das aves, diminui a produção de ovos. E aí a gente chega neste cenário. Nos Estados Unidos, o ovo está custando muito caro. Eu ouvi dizer que em hotéis até estão restringindo o número de ovos que cada cliente pode consumir. Um efeito colateral dessa doença que se espalhou pelo mundo. E aí a gente volta aqui para o Brasil, Tiago, e vamos responder para a nossa audiência. Será que o risco dessa doença entrar no país é alto? Né? O risco é alto. E quem disse isso foi o governo federal, através do secretário que a gente vai ouvir agora. Que dá para dizer que é o risco mais alto e agudo desse período agora até abril, maio, porque o risco é relacionado à migração das aves. Então nós estamos passando pela fase aguda de risco de ocorrência até quando elas voltarem na migração natural, que ocorre todos os anos para o hemisfério norte. Esse é o ponto mais importante para o agro brasileiro neste momento. O risco alto da entrada da gripe aviária aqui. E por que isso é importante para o agro brasileiro? Porque a nossa produção avícola está concentrada no sul do país. A gente tem cerca de 13% dessa produção em áreas como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e mais do que isso em áreas do Paraná. Se eu não estou enganada, são cerca de 60% da nossa produção nacional de aves concentrada nesses 3 estados. O que significa dizer é que se a gente tiver um surto de gripe aviária em uma dessas regiões, a gente pode ter um efeito colateral na produção de aves muito grande, porque elas precisam ser abatidas. Mais do que isso, o risco de contágio para outras granjas também é grande. E aí, qual é o efeito colateral da questão da produção e da doença? É um efeito econômico, porque há risco de embargo, de restrição para as exportações do Brasil, que é o maior exportador global de aves. Onde nós estamos neste momento? Com uma apreensão grande no setor, preocupação enorme e aumento das atividades de biossegurança. Não pode ir visitar a granja, não pode ter nenhum tipo de atividade que aumente o risco dessa doença entrar nos nossos plantéis. Se isso acontecer, diferentes consultorias que eu consultei já disseram que os efeitos colaterais vão ser grandes e aí a gente pode ter uma dificuldade de enviar a nossa carne. Essa carne, Tiago, sobraria aqui no Brasil. O efeito colateral de primeiro momento seria uma redução do preço ao consumidor. Mas para o nosso país, para as nossas exportações, poderia ser muito complicado. Claro que a gente tem que levar em consideração
que pode não haver um embargo total, poderia ser regionalizado para aquela região. E aí, Tiago, eu imagino que você também queira saber os efeitos para nós humanos, certo? Claro, o que pode acontecer se alguém ingerir um produto assim? Essa é uma pergunta crucial. Os alimentos que chegam no supermercado, gente, eles passam por regras muito severas de controle. Então, o consumidor que vai ao supermercado pode consumir o seu frango com tranquilidade, o seu ovo com tranquilidade, porque o produto que chega no supermercado é um produto que está negativado para uma série de doenças e com altos padrões de qualidade. Mas há risco de humanos pegarem a gripe aviária? Assim. E como é que acontece esse contágio, Tiago? Geralmente é com humanos que estão mais próximo das aves contaminadas. Na Ásia, por exemplo, quem cria ave em casa, aí sim pode ter mais contato com essas aves. Aqui no Brasil também. Então, humanos podem se contaminar pela proximidade, tocar em aves que estejam com a doença. Mas por consumo, aquela nossa carninha do supermercado, pode continuar consumindo, porque há rigorosa fiscalização. Importante a gente saber que também a mortalidade da gripe aviária no mundo, ela é baixa. De acordo com pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, está ao redor de centenas de mortes no mundo. Só para ter uma comparação, a Covid no Brasil marcou cerca de 600 mil pessoas. Então é uma doença muito menos grave, atinge humanos, mas para o setor agropecuário é uma ameaça. A gente torce que essa doença fique bem longe daqui para a gente vir aqui comemorar resultados de exportações recordes novamente. Sem dúvida. E quem está nos ouvindo, depois entre nas nossas plataformas para ver não só o mapa que a Kellen apresentou, mas também as imagens das prateleiras nos Estados Unidos. Uma caixa de ovo a quase $7, né? É muito alto. Kellen, bom trabalho para você e até mais tarde. Obrigada, Tiago, a todos vocês.